Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe a vida dos irmãos, a cada um que puder estar vendo o início de mais uma aula que a gente está aqui para estar junto com os irmãos, ajudando os irmãos em mais uma aula do curso teológico. Nessa feita, nós vamos falar sobre hamartiologia. Outros dizem amartiologia. Bem, amartiologia ou hamartiologia são formas de mencionar a palavra, mas a ideia da palavra continua a mesma, tá? Dentro da apostila que nos foi proposta, nós vamos ter aqui a introdução, definição dos termos, a origem do pecado, pecado original, força e extensão do pecado e conclusão. Dentro da apostila que nos foi designada, nós vamos abordar esses temas muito relevantes acerca do pecado, que é um assunto muito importante dentro da nossa grade teológica para que nós venhamos aprender um pouco sobre o assunto. É interessante, irmãos, como a gente pode falar e ter uma ideia, uma dimensão do pecado, irmãos, pensando num Deus santo, num Deus santo, justo, conhecedor de todas as coisas, como pode o pecado ter interferência em tudo aquilo que Deus criou, em tudo aquilo que Deus formou. Partindo da premissa que Deus é justo, que Deus é santo, como pode esta ação do pecado interferir, né, dentro de tudo aquilo que Deus preparou, que Deus criou para as nossas vidas? É importante a gente entender, irmãos, e algo que se comete muito erro, que muitas seitas colocam isso como uma guerra, um debate entre bem e mal. O problema disso, irmãos, quando nós colocamos uma guerra entre bem e mal, nós estamos colocando em pé de igualdade o mal, colocando a mesma força, o mesmo poder que advém do bem, que é do Senhor, nós colocamos do outro lado como se estivesse em pé de igualdade. Isso se chama um dualismo, né? Que as pessoas acabam colocando e cometem um erro, pois o bem ele vai estar sempre acima, o bem ele vai estar sempre à frente, o bem ele vai ser sempre vencedor, né, sobre o mal. Então, não é bem e mal. O mal se apresenta quando há ausência do bem. Então, onde o bem está, o mal não pode prevalecer. Então, esse dualismo que as pessoas acabam cometendo, ou melhor, acabam cometendo no sentido de má interpretação do assunto, coloca-se então que Deus criou o bem e criou o mal. Não, Deus criou o bem. A ausência do bem é que deu origem ao mal. É nesse sentido. E tudo isso veio a acontecer, irmãos, no início de tudo, porque Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que foi concedido ao homem, não só ao homem, mas a própria hóstia celestial que Deus criou, foi dada a eles o livre-arbítrio. Satanás fez a sua escolha, Satanás achou por bem, achou por melhor, da sua parte, fazer o que ele fez, e assim sendo lançado para a terra também, incentivou ali no Jardim do Éden, tanto Adão como Eva. Então, essa ideia de rebelião contra Deus, isso partiu do princípio da escolha que Deus deu para o homem. Então, esse mal ele é advindo da escolha que o homem teve ali no Jardim do Éden
para com o homem. Quando a gente lê lá, por exemplo, 1 João, capítulo de número 1, verso de número 8 e o verso de número 10, olha aqui algo interessante que diz ali. 1 João, capítulo 1, verso de número 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-los mentirosos e a sua palavra não está em nós. Olha o tamanho do problema que trouxe para a humanidade, não só para a humanidade, para toda a criação, e a própria terra geme até os dias de hoje por causa da ação do homem, por causa da ação do livre-arbítrio que o homem escolheu se afastar de Deus. Note que quando Adão ele se afasta, ou melhor, ele faz a escolha de participar junto com a sua esposa da prova daquele fruto ali, que era o fruto proibido, a Bíblia diz que logo após eles se alimentarem, eles então começam a ver, a enxergar que eles estavam nus. Essa desobediência deles mostrou então que eles não estavam mais em comunhão para com Deus, mas sim distante para com Deus. Não só distante, como causou também um segundo problema. Eles se esconderam. O pecado não só distanciou, mas fez com que o homem se escondesse de Deus. Se não fosse o primeiro passo, se não fosse a iniciativa da parte de Deus, a humanidade estava perdida. A humanidade estava nas mãos, literalmente, do adversário. Deus, sabedor de tudo isso, preparou o cordeiro para ser sacrificado desde a eternidade. Olhando pela sua presciência, viu tudo o que ia acontecer. Já tinha um plano preparado para tudo isso. Então, o pecado, ele afasta, o pecado, ele cria um homem um sentimento de medo, ele acaba se escondendo. O pecado faz com que o homem se afaste de Deus e tenha a sua vida longe e cada vez mais longe da presença de Deus. É interessante a gente notar dentro da visão hebraica qual é a visão que eles têm a respeito da ideia da palavra pecado. A palavra pecado dentro do hebraico, eles têm duas visões interessantes que eu gostaria de passar para vocês. Uma primeira ideia que eles têm da palavra pecado é Avon. É aquela revista lá que vende aqueles produtos de perfume, de cremes. Avon, essa é a palavra mesmo. Avon, pecado. Só que aquele Avon, esse pecado que os hebreus eles têm essa visão, essa ideia é quando um homem erra para com outro homem. Quando o homem ele peca contra outro homem. Quando o homem faz negócio com outro homem, não cumpre. Quando o homem ele passa a perna em outro homem. Quando o homem ele não cumpre com a sua palavra naquilo que foi acordado com outro homem. Então, é aplicado a ideia aqui de Avon. Então, nesse sentido aqui, há uma ideia de sofrimento, de vazio, de tristeza e aflição quando você erra para com outro ser, para com outro homem. Tem uma segunda palavrinha lá que eles classificam também essa ideia de pecado. A primeira é Avon, quando o homem ele erra, quando ele peca para com outro homem. E tem uma segunda palavrinha que se diz no hebraico também, que é a ideia de quando o homem, agora sim, ele erra para com Deus.
ele erra para com Deus. Aí já vai mudar um pouco, porque essa ideia, irmãos, de errar para com Deus, ela já destina o homem a um final pior, né? Porque errar para com Deus, logicamente, que em se pedindo perdão, misericórdia, a Bíblia diz que Deus ele não, como eu posso dizer, ele sempre espera que o homem faça isso, se volte para com ele. Quando o homem assim o faz, Deus não vira as costas para ele. Deus o atende, Deus se volta para ele em sinal de perdão e de misericórdia, né? Assim como, vamos ver aqui, assim como está escrito lá no Salmo de número 51, se não me falha a memória, ou é o Salmo de número 52. Vamos ver aqui. Salmo de número, eu acho que é o 52, que vai dizer 51. 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então, quando o homem se volta para Deus, quando o homem se arrepende, quando o homem reconhece a sua pequenez, reconhece que é pó, que é cinza, como o livro do Apocalipse diz, pobre, desgraçado e nu. O homem reconhece tudo isso, quando Deus se volta e concede mais uma oportunidade ao homem. É sobre essa ideia de pecado, é sobre essa ideia de erro, é sobre essa ideia de delito, que nós vamos conversar um pouco com os irmãos nesta matéria que está se iniciando hoje, chamada amartiologia. Eu digo amartiologia porque alguns teólogos assim expressam, mas também há quem expressa amartiologia. Faça a sua leitura como você achar melhor, mas isso não vai mudar o sentido da palavra, tá? Dentro do que nós vamos estudar aqui nesta primeira parte, a ideia de pecado, quando nós falamos pecado, há várias ramificações dentro da própria palavra pecado. Por exemplo, nós vamos falar aqui sobre a martiologia, que é o pecado, é o estudo do pecado. Nós vamos falar sobre iniquidade, nós vamos falar sobre errar o alvo, injustiça, impiedade e transgressão. Tudo isso está enraizado dentro da palavra pecado. Tudo isto é pecado. Mas cada uma dessas palavras se aprofunda um pouco mais a ideia de erro, a ideia de errar contra Deus. É sobre isso que a gente vai tentar analisar aqui juntamente com os irmãos, e é de suma importância a gente compreender isso aqui, irmãos, porque há quem diga e há quem pregue ainda que a Bíblia diz que o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, conforme Isaías 53, certo? Então, a ideia de alguns universalistas que não existe mais pecado, que não tem mais problema, que o Senhor já levou sobre si todo o pecado que nos trazia maldição. A ideia de que Jesus levou todo o pecado era a carga que fora colocado em cima da humanidade. Havia uma dívida para ser paga, o Senhor pagou essa dívida, a dívida está paga. Agora, nós não devemos mais fazer com que essa dívida volte à tona. Por exemplo, o Senhor pagou a dívida, a gente vai lá e começa a gastar, começa a fazer outra dívida. Não. O Senhor pagou a dívida e deixou tudo quitado. Cabe a nós agora caminharmos com o Senhor, andarmos com o Senhor para que essa dívida não volte. Quando eu digo não volte, irmão, não, parece que dá a entender que o sacrifício de Jesus não valeu para nada. Logicamente que valeu, a cédula foi paga, a dívida foi paga.
está quitada. Não devemos mais nada. Agora, há que ter uma vida devocional, há que ter uma vida voltada para Deus, né? É uma vida de santificação, de separação. Quando nós vamos aqui para a carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, olha que interessante que o apóstolo Paulo aqui ele vai falar a respeito do arrebatamento da igreja, no capítulo 4, versos 16 e 17, só que versículos antes ele vai dar a ideia de quem vai ser arrebatado e o que deve se fazer. E um dos princípios que ele coloca no capítulo 4, verso de número 3, ele vai dizer, porque esta é a vontade de Deus, o que? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Olha o que ele diz no verso 5. Não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Não é para fazer como eles fazem. Note que Jesus já fez, mas requer da minha vida, requer da minha parte, requer da sua parte, que prossigamos em andar em santificação. O verso 7 diz assim, porque não nos chamou Deus para a imundícia. Deus não nos limpou, não nos purificou para que venhamos nos lamear de novo, para que venhamos nos sujar de novo. Para a imundícia, mas para a santificação. Verso 8. Portanto, quem despreza isto, a santificação, não despreza homem, mas sim a Deus, que nos deu também seu Espírito Santo. O Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. Pagou a dívida que Adão tinha feito lá no Éden. Pagou aquela dívida, aquele problema. Nos deu uma nova chance, nos deu uma nova oportunidade. E é sobre essa chance, essa oportunidade que nós devemos agora andar, percorrer em santificação. Ontem santo, hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. E dia após dia procurando ser um varão perfeito na presença do Senhor. Olha o que diz aqui. Hebreus capítulo 12, verso de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é uma vida em santificação. Então, o fato do Senhor Jesus ter levado os nossos pecados nos deu uma chance, uma oportunidade. E nós devemos agora praticar esta santidade todos os dias, para que venhamos ser justificados na volta do Senhor. Apocalipse 22 e 11 também deixa-nos uma importante passagem ali. Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 11, diz assim, quem é justo, faça... Quem é injusto, faça injustiça ainda, faça mais. E quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado mais e mais e mais. Ainda, ele termina dizendo. Então ele está dizendo assim, você que é santo, santifique-se mais e mais. Então, não é só, quebra essa ideia do universalismo, né? De que o Senhor levou sobre si os nossos pecados, e hoje nós não temos responsabilidade mais para com Deus. Temos sim, o Senhor fez a parte dele, e nós estamos fazendo a nossa parte também. Então é mais ou menos sobre isso que nós vamos tratar nessa aula. Peço que você não fique só aqui nos vídeos que nós vamos postar,
Procure todo tipo de assunto relacionado a pecado, relacionado à martiologia, se aprofunde, estude. Aqui apenas como é básico, é apenas uma pincelada, porque o assunto é profundo, certo? Você que já baixou aí a sua apostila, ou você que já está com o seu livro, acompanhe aí. Nós vamos falar um pouco sobre ainda aqui na introdução, depois nós vamos falar sobre a definição dos termos, a ideia da injustiça, a ideia da iniquidade, da impiedade, a ideia da transgressão. Vamos ver em que pesa todas essas palavras e seus significados. A origem do pecado, de quem foi que deu a origem, se originou aonde? Se originou no céu com a rebelião, se originou no Éden, se originou depois que Adão e Eva saíram do Éden. A origem, nós vamos procurar sobre isso aí. O pecado original segundo uma visão bíblica, segundo a palavra de Deus. A força e a extensão do pecado. Qual é a força e a extensão que o pecado tem sobre a vida do homem, sobre a vida da humanidade? E no fim nós vamos concluir esta ideia juntamente com os irmãos. Como de costume, que a gente faz sempre com os irmãos, a gente vai lendo e vai tentando explicar para os irmãos de alguma forma. Na introdução diz assim: o ensino bíblico a respeito do pecado apresenta nitidamente dupla face: a depravação abissal da humanidade e a sobrepujante glória de Deus. Então, há um abismo, há uma distância terrível entre Deus e o homem. E o que está entre Deus e o homem é o pecado, é a iniquidade. Está aqui destacado isso mais nitidamente. Deixa eu ver se eu acho aqui Isaías. Deixa eu ver se é capítulo de número. Eu acho que é o 60. 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, a distância é abissal, a distância é enorme, porque o pecado faz esta separação. A sombra do pecado está sobre cada aspecto da existência humana. Fora de nós, o pecado é um inimigo que seduz. Por dentro, compele-nos ao mal, como parte de nossa natureza caída. Nesta vida, o pecado é intimamente conhecido, ainda que permaneça estranho e misterioso. Promete a liberdade, mas escraviza, produzindo desejos que não podem ser satisfeitos. Quanto mais nos debatemos para escapar ao seu domínio, mais intrinsecamente nos enlaça. É como uma areia movediça, né? Que quando mais você se movimenta, e você não tem como sair dali de uma areia movediça, a não ser que tiver alguém que venha te resgatar. Quanto mais movimento você fizer, mais você vai afundar, mais rápido você vai afundar. Esse é o aspecto do pecado. Compreender o pecado nos ajuda no conhecimento de Deus. Porém, o pecado distorce até mesmo nosso conhecimento do próprio eu. Mas se a luz da iluminação divina consegue penetrar as trevas, e não somente as trevas, mas também a própria luz, então poderá ser mais bem analisada. O sol, irmãos, a Bíblia diz que o nosso Senhor ele é representado como o sol da justiça. Aonde o sol entra, o sol esclarece, o sol ilumina, o sol faz aparecer. Aonde tem luz, as trevas ficam
dissolutas, as trevas têm que ser dissipadas e a luz tem que predominar. Isso nos faz lembrar Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 2, por exemplo, a 12, que a Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, o sol da justiça, na pessoa do nosso Senhor Jesus, através da sua palavra, ela vai na divisão da alma e do espírito. Nenhum cientista no mundo conseguiu chegar nesta divisão que está dentro do ser humano. Mas a palavra de Deus, ela vai na divisão da alma e do espírito. E ela não só vai na divisão, como ela discerne pensamentos e intenções do coração humano. O lugar difícil de ser compreendido. A alma, o sentimento, o coração humano. Mas a palavra de Deus, ela revela, ela traz a luz, ela deixa tudo claro que está posto no coração do homem. Percebe-se a importância prática do estudo do pecado na sua gravidade. Pela gravidade do estudo do pecado, você percebe a importância que se deve ter com este assunto de grande relevância e de grande compreensão que nós devemos ter sobre tal. O pecado é contra Deus. Só por aí já é de suma importância a gente compreender. Porque se é contra Deus, acabou, irmãos. Né? Se é contra Deus, aí terminou. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos do lado de Deus, ninguém pode. Agora, se Deus for contra nós, como diz o meu pastor Genildo Simplício, aí pegou. Aí, meu filho, pode chorar, pode gritar, pode espernear, porque se ele sentenciou, a não ser que a misericórdia dele entre, não, acabou tudo. Afeta a totalidade da criação, inclusive a humanidade. Lembra que nós falamos do Éden? Não só pela atitude de Adão e Eva, afetou só a humanidade, como a natureza foi afetada. A terra foi afetada. Todo o ecossistema foi afetado por causa do pecado, por causa do livre-arbítrio do homem em escolher desobedecer a Deus. Até mesmo o menor dos pecados pode provocar um juízo eterno. E o remédio para o pecado é nada menos que a morte de Cristo na cruz. Os resultados do pecado abrangem todo o terror do sofrimento e da morte. Finalmente, as trevas do pecado demonstram, num contraste nítido e terrível, a glória de Deus. A importância prática do estudo da natureza do pecado também pode ser percebida no seu relacionamento com outras doutrinas. Olha que interessante isso aqui. Todas as outras doutrinas que a gente pode aprender, cristologia, soteriologia, pneumatologia, teontologia, todas as outras matérias que a gente pode aprendermos, todas elas, de uma certa forma, elas estão, de uma certa forma, de uma forma geral, elas estão ligadas a você deixar o pecado de lado para poder prosseguir a sua vida, né? Então, em todas elas vai ter a ideia de você deixar, de você largar, de você parar de praticar o mal, o pecado e seguir caminhando em busca da sua santidade, né? Nós vamos ver aqui, o pecado distorce todos os conhecimentos e lança dúvidas sobre eles. Ao defendermos a fé cristã, defrontamos com um dilema ético.
como pode existir o mal no mundo governado por um Deus onipotente, inteiramente bom? Não pela vontade de Deus que o mundo paira sobre a humanidade, mas pela vontade humana em escolher desobedecer a Deus. Deus é tão bom que ele permite ao homem escolher, mesmo que essa escolha venha a ser uma escolha errada, venha a ser uma escolha que vá trabalhar contra ele. O amor de Deus é tão grande que, mesmo assim, ele ainda prepara uma segunda oportunidade para que o homem venha se voltar para ele. O estudo da natureza divina deve considerar o controle providencial de Deus sobre o mundo amaldiçoado pelo pecado. Ainda que tudo pareça estar perdido, o controle está nas mãos de Deus. O estudo do universo deve descrevê-lo como tendo sido criado bom, mas que agora geme ansiando pela redenção. O estudo da humanidade deve considerar a natureza humana que se tornou grotescamente desumana e desnaturada. Lembrando que Deus criou o homem santo, puro em obediência a Deus. O homem, por sua vez, escolheu fazer o mal em desacordo com a palavra de Deus, que fora dita a Adão, para que não se alimentasse, não provasse, não comesse do fruto que ali fora falado por Deus que era proibido para ele. O estudo da salvação deve declarar não somente para qual destino a humanidade é salva, mas também de qual destino foi resgatada. Este plano de redenção, quando é apresentado na pessoa de Jesus, tem que nos fazer entender o porquê que Deus preparou tudo isso, né? Você não consegue ser salvo sem compreender do que você está sendo salvo. Então, toda a pregação da palavra de Deus tem que estar voltada para esta ideia, para que o homem venha compreender e entender do porquê que ele deve ser salvo, e salvo do que e para que ele deve ser salvo. Deve ser salvo do pecado, para ir para o céu. Antes de ir para o céu, enquanto Jesus não vem para pregar o evangelho e assim alcançar o maior número de pessoas possíveis. A doutrina do Espírito Santo deve considerar a convicção e a santificação, levando em conta a carne pecaminosa. É uma briga, é uma luta entre o espírito e a carne, entre o pecado que quer sobrepujar sobre a nossa vida e sobre a ação que o Espírito Santo tem. Eu ouvi de um certo pastor uma vez que há dois bichos dentro do homem. Há uma pombinha que está sempre pronta para voar e permanecer no ar, e há um lobo que está sempre com fome, com sede e querendo se alimentar em todo o tempo. Porém, você deve escolher a quem você deve alimentar: a pombinha ou o lobo. O lobo se alimenta de carne, é a nossa carne querendo se alimentar. A pomba representa o Espírito Santo e se alimenta das partes espirituais que nós praticamos, que é a oração, que é o jejum, que é a consagração, que é a nossa vida devocional a Deus. A quem nós vamos alimentar? O lobo ou a pombinha? A doutrina eclesiástica deve adaptar seu ministério a essa humanidade, distorcida pelo pecado dentro e fora da igreja. A igreja, que somos nós, devemos fazer essa distinção e apresentar à humanidade. E ela deve escolher o que ela quer para si. O estudo dos tempos do fim precisa descrever e também defender o juízo divino contra os pecadores, ao mesmo tempo em que aponta o fim do pecado. O estudo das coisas do fim, o estudo do Apocalipse,
mostra a parte final do que vai levar essa ideia de pecado, iniquidade, injustiça, transgressão, qual vai ser o final de tudo isso, né? O livro do Apocalipse, ele revela que o final é ranger de dente, é fogo, não só para o diabo, para os seus anjos, mas para todos aqueles que desobedeceram a palavra de Deus e tiveram a sua vida voltada para o pecado. O estudo do pecado, entretanto, apresenta muitas dificuldades, porque a sociedade pós-cristã de hoje reduz o pecado a sentimentos ou atos, desconhecendo ou rejeitando totalmente o seu significado e consequência. É a ideia que nós sempre falamos para os irmãos: isso não tem nada a ver. Não, isso era antigamente. Então você vai reduzindo o pecado a nada. Daqui a pouco o homem não peca. O homem não tem nenhum tipo de acusação mais contra ele, ou seja, diante de Deus ele está aprovado. Nós sabemos que não é assim. O número de conceitos extras-bíblicos é imenso, a despeito de não ser bíblico. Estudá-los é importante porque nos permite, primeiro, pensar mais clara e biblicamente a respeito das coisas de Deus. Quando nós estudamos sobre o pecado, nós temos uma visão bíblica e mais clara e mais nítida a respeito das coisas de Deus. Segundo, defender melhor a fé e elaborar uma crítica mais correta dos outros sistemas. Defender melhor a nossa fé. Quando nós compreendemos de fato a realidade do pecado sobre a humanidade, sobre as nossas vidas, sobre todos aqueles que andam ainda desraigados, longe do Senhor, se nós aprendemos de fato isto e compreendemos, fica mais fácil nós defendermos a nossa fé. Ministrar de modo mais eficaz aos crentes e não crentes, mais objetivo, mais reto, mais sincero nas palavras. Então nós passamos a compreender a realidade do pecado, nós passamos a ser mais objetivos quando nós vamos apresentar este assunto, esta ideia de pecado. Alguns acreditam que o pecado e o mal não sejam reais, porém meras ilusões que podem ser vencidas pela percepção correta. Não é. A ciência cristã, o hinduísmo, o budismo, o pensamento positivo de alguns tipos de cristianismo popular, boa parte da psicologia e aspectos do movimento da nova era ressoam essa teoria. O pecado também tem sido interpretado em termos dos restos não envolvidos de características animais primatas, como a agressão. Entre os mais antigos conceitos de pecado está o dualismo, a crença de que há uma luta entre forças preeminentes, pré-existentes iguais, virtual ou reais, os deuses do bem e do mal. As duas forças cósmicas, como sua luta, são a causa da pecaminosidade na esfera temporal. Muitas vezes a matéria má, especialmente a carne, ou contém ou realmente é pecado que deve ser conquistado. Essa ideia aparece nas religiões como o gnosticismo, maquianismo, maniqueísmo e o zoroatrismo. Tanto o gnosticismo, maniqueísmo e o zoroatrismo, eles têm essa ideia de dualismo, de que existe o bem e o mal, e o bem e o mal estão travando uma guerra terrível. Como eu falei no início, nós não podemos partir desta premissa, porque nós estamos colocando de pé de igualdade um mal. O mal jamais vai estar em pé de igualdade para com o bem. O mal é a ausência do bem. Então o mal vai aparecer quando alguém quiser colocar de lado o bem, quando alguém quiser colocar de lado o que é certo, o que é correto, então o mal prevalece. Prevalece no sentido de aparecer, não de ser maior do que o bem. Além disso, o ateísmo sustenta que o mal é meramente uma probabilidade de um mundo sem Deus, rejeitando assim o pecado, defendendo a ética como uma simples questão de preferência e afirmando que a salvação diz respeito a uma autopromoção humanística. Somente a Bíblia já é enfática em
dizer que não é por aquilo que eu faço, não é pelos meus créditos, não é pela minha força, não é pela minha inteligência, não é pelo que eu conheço, não é pelo que eu tenho, não é por isso. Primeiro que é graça, o Senhor achou graça, o Senhor olhou e quis dar oportunidade, deu oportunidade, a oportunidade foi aceita e por isso nós estamos na sua casa. Quando nós olhamos lá para, se eu não me engano, 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 26, eu acho. 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são. Por que Deus fez tudo isso? Verso 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer, eu estou aqui porque eu. Não. Todos nós vamos chegar diante dele em nome de Jesus, pela graça e a misericórdia dele. Diante disso, é preciso reconhecer que muitas dessas teorias parecem conter algum nível de discernimento, impondo-nos a necessidade de uma atenção dobrada. Principalmente porque nenhuma delas aceita a Bíblia como revelação plenamente inspirada. Se essas ideias partem de um princípio, de uma ideia humana, já está fora. Não tem como aceitar, né? E vindo isso de uma mente humana, de uma cabeça humana, a Bíblia diz que a sabedoria humana, ela é diabólica. Quem vai dizer isso é o nosso querido irmão, e irmão de nosso Senhor Jesus também, Tiago, quando ele na sua carta vai escrever e vai falar sobre isso. Deixa eu só achar aqui. E Tiago, capítulo de número 3, verso 13, ele diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Uma pergunta. Mostre pelo seu bom trato suas obras em mansidão e sabedoria. 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, que é o quê? Animal e diabólica. Toda sabedoria terrena é animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Sabedoria humana, sabedoria da terra é esta. Mas, 17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que se a exercitam da paz. Então não é sabedoria, não é por aquilo que o homem faz, mas é por aquilo que Deus determina, né? E como sabemos, as Escrituras ensinam que o pecado é real e pessoal, que se originou na queda de Satanás, um ser pessoal maligno e altivo, e que através da queda de Adão, propagou-se entre a humanidade que fora criada boa por um Deus totalmente bom. Então, finalizando aqui a parte da introdução, vamos entrar aqui nas definições e termos. Portanto, abre aspas, acertar o alvo significa não somente viver uma vida moralmente pura, mas também uma vida marcada por desejos e motivações puros, de maneiras a honrar a Deus. Numa análise teológica acerca de qualquer tema relacionado a ela,
é indispensável que se dedique uma parte especial à apresentação e explicação dos principais termos, conceitos que envolve, porque, além de facilitar a trajetória com destino ao alvo de tal análise, isso também contribui para que equívocos sejam evitados e, consequentemente, práticas equivocadas sejam impedidas preventiva e corretivamente. Então, a ideia da gente compreender esta matéria não é sair por aí se alimentando de qualquer coisa, né? E entendendo agora com esses camaradas que aparecem com novas revelações, com novos sonhos, com novos dizeres, dizendo que recebeu algo especial de Deus, que o que era pecado agora não é mais, com o que não podia agora pode, que o que não era agora dá para fazer. Então, a gente tem que entender e compreender isso muito de perto, para não ser levado por ventos de doutrina, tá? Então vamos lá, a martiologia, ou ramartiologia, né? É o grande e principal objeto de nossa abordagem nessa disciplina. E por esta razão começaremos pela definição deste termo, que significa, né? Esta palavra ramartiologia. Como se percebe, esta palavra é de uso teológico, que se designa a doutrina do pecado, o estudo do pecado. Além disso, esse termo inclui os aspectos a respeito do pecado, assim como sua natureza, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Etimologicamente, a palavra pecado se encontra em nossas versões a partir da palavra hebraica Ratan, traduzida pela Septuaginta a partir da palavra hamatia. Este termo no grego é hamartia, fazendo referência a tudo o que está vinculado ao pecado e suas mais variadas expressões. Então a gente vai ver que a palavra pecado ela vem consigo um conjunto de palavras, um conjunto de expressões, de significados dentro desta palavra, que só vai piorando a situação de quem assim o comete. Quando nós falamos pecado, pecado é o que engloba o todo. Mas dentro desse pecado tem algumas palavras que vão ser expressas aqui. Nós vamos compreender melhor e quais são as suas problemáticas. Dentro de tudo é pecado, dentro da ideia que nós vamos apresentar para vocês. Mas vocês vão ver que cada um desses pecados, dessas ramificações, é destinado a uma palavra para se identificar melhor qual é a ideia deste pecado. Portanto, a martiologia designa o estudo, a ciência ou a doutrina acerca do que a Bíblia diz sobre o pecado e tudo que o envolve. Então, note que a palavra pecado, ela envolve muitas outras palavras, com muitas outras consequências, e é o que nós vamos analisar. Iniquidade, por exemplo. Iniquidade talvez seja o melhor termo que define o pecado em si, principalmente com base no texto de 1 João 3:4, que diz: o pecado é iniquidade. Em linhas gerais, em seu âmago, o pecado é uma violação da lei de Deus. Conforme nos informa Eurico Baxter, ele vai dizer, significa uma falta de equidade, de reconhecimento do direito ou dos princípios imutáveis da justiça. É algo que promove desordem. E quanta desordem o pecado não causou na vida do homem quando Lúcifer se rebelou contra Deus, promoveu a eterna desordem. O anticristo é, por isso, chamado iníquo, ou seja, a ideia de iniquidade, pecado, que traz essa ideia de iniquidade, é na ideia de desordem. Então, assim como Lúcifer, com a sua ação, não só no céu, como ali no Éden, trouxe uma ideia de desordem. Então, quando a gente fala em iniquidade, este pecado é associado à desordem,
a desarrumação, a bagunça. É sobre esta palavrinha que nós estamos falando. De acordo com a exposição supracitada, podemos afirmar que a iniquidade é o que caminha no sentido contrário à retidão, a tudo que é reto, a tudo que é correto, comprometendo aquilo que foi estabelecido por Deus, que é a ordem. Então, tudo que você faz em desobediência, em desordem, este pecado é estabelecido como iniquidade, como desordem, né? Então, como alguém que não quer fazer o que é certo, o que é correto. E esta ação é uma ação que traz desordem, que traz bagunça, não só para a pessoa, no ambiente, na igreja, no lugar, na família dele. Essa é a ideia. Com vistas à ampliação de nossa compreensão acerca desse termo, já que toda iniquidade adíquia, literalmente injustiça, é pecado, toda injustiça quebra a lei de Deus, tratando-se de uma ofensa direta a Deus e a sua santidade. Por essa razão é que Davi confessou: contra ti somente pequei. Em um aspecto específico, o adjetivo e o advérbio aparentemente fazem uma referência aos que têm a Torá. No entanto, quando analisamos de uma forma mais ampla, esta palavra usualmente aponta para qualquer violação da lei divina. Então, iniquidade tem uma ideia de desordem, colocar em desordem, em bagunça, aquilo que Deus já organizou. Segunda ideia também que se tem é errar o alvo. Um dos termos mais usados e conhecidos no estudo da martiologia é errar o alvo. Este conceito tem sua origem no grupo de palavras hebraicas representado por shatar. Esse vocábulo aparece mais de 522 vezes nas páginas veterotestamentárias, em sua clara demonstração da abrangência deste termo quanto ao tema do pecado. A ideia de alvo tem a mesma conotação de padrão e objetivo. E diz respeito aos pecados deliberados, numa referência a algumas verdades sobre o pecado. Realidade externa do pecado, que diz aquilo que corresponde lá de fora. 2, há um padrão sistemático do pecado, em todo tempo. 3, ao pecado como erros. 4, as ofertas exigidas por causa dos pecados. As passagens bíblicas citadas acima nos mostram que este alvo é a lei de Deus e que todas as vezes que deixamos de obedecê-la, não nos submetendo à sua vontade, como clara evidência do erro do alvo, numa ampliação de nossa compreensão sobre este importante termo para esta disciplina. Leamos o que diz o nosso teólogo Elianai Cabral. Abre aspas. Errar o alvo não se trata apenas de uma ideia positiva, passiva de erro, mas implica uma ação proposital. Significa que cada ser humano tem da parte de Deus um alvo definido diante de si para alcançar. Então, a ideia de pecado como errar o alvo é que cada um de nós temos um alvo a ser seguido, especificamente sobre as nossas vidas. Em suma, o nosso alvo também ele é aplicado. Quando nós vamos ver aqui, o apóstolo Paulo vai escrever aqui, carta aos Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, cada um de nós temos um alvo, e esse alvo tem que ser alcançado. Então, toda vez que a gente pratica algo contra Deus, nós estamos errando, nós estamos saindo fora da pessoa de Deus. Então, andando em obediência a Deus,
com certeza nós vamos estar sempre caminhando, olhando para o alvo, e assim nós vamos o alcançar. Temos também a injustiça. Outra expressão muito comum na disciplina sobre o pecado é injustiça. Originária do termo adíquia, que traduzido quer dizer ilegalidade. Comumente explicitada como iniquidade nas traduções das Bíblias, as que temos acesso, variando de mero engano até violações grosseiras da lei. Do ponto de vista bíblico, além de grande em extensão e profundidade, a injustiça predomina entre os homens, levando-os a constantes práticas abomináveis, opondo-se à justiça divina. Em um sentido mais amplo, este termo diz respeito a qualquer conduta errada e significa ainda um agravo ou uma ofensa feita a alguém, tendo como base os termos adíquio, injustiça, do grego hamartia, pecado, com essa breve e objetiva exposição sobre a injustiça. Injustiça é condenável da parte de Deus para conosco, né? O Senhor diz para a gente, quando você lê lá em Mateus, capítulo de número 5, o Senhor já pede, não pede nem para a gente ser justo, pede para nós exceder. Capítulo 5, verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum, entrareis no reino dos céus. Se sendo justo, o Senhor vai falar assim, não basta vocês serem justos, tem que exceder a justiça, ainda mais alguém sendo injusto. Olha o tamanho do problema. Impiedade, irmãos, é outro termo que compõe o estudo sobre o pecado. Precisa ser bem compreendido para uma boa análise desta disciplina. Do grego, asébia. Acebeia deve ser, que traduzido é o que chamamos de impiedade, como prefixo negativo. A com sebomai, reverenciar, adorar, sugere uma insensibilidade espiritual que resulta em pecado grosseiro e de grande condenação. Nós vamos ver isso lá em 1 Pedro 4,18. Vamos ver lá o que está escrito. Qual é a ideia? 1 Pedro 4,18. 1 Pedro 4,18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? 2 Pedro 2. 2 Pedro 2 e 5. 2 Pedro 2, 5. E se não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então a ideia de impiedade, irmãos, é de uma insensibilidade espiritual. O ímpio, né, a ideia que a gente tem do ímpio, o ímpio é aquele que é conhecedor. Ele não faz porque ele não conhece. Pelo contrário, ele conhece e faz. Então sobre ele recai um peso maior sobre o tratar de Deus sobre ele. Essa prática pecaminosa aponta para a quebra da lei, contrastando com o Deus pessoal que pela sua palavra trouxe à existência todas as coisas de forma ordenada e boa. Se pensarmos sobre a personalidade divina humana, isso já pressupõe a existência da ordem e de sua necessidade. Sendo assim, a ausência desta ordem dá origem ao termo técnico desordem da personalidade, que em termos teológicos quer dizer pecado ou, nesse caso, a impiedade. A Bíblia trata sobre a impiedade, demonstrando que este termo abrange todos os tipos de pecado, além de se referir-se aos efeitos do pecado e à sua natureza. É preciso que seja dito e que fique claro que nessa abordagem bíblica sobre a impiedade, Deus é o ponto maior e principal de referência, e não a humanidade. O entendimento correto sobre o pecado depende de avaliá-lo em relação a Deus e não meramente aos efeitos entre os homens, até porque todo tipo de pecado é contra Deus e não contra o homem em si. Então, impiedade
é algo que agride, afronta a Deus de uma forma muito triste, porque é parte de alguém que já é conhecedor daquilo que não pode fazer. Transgressão, para a gente terminar. Este termo, muito comum nas Escrituras, referindo-se a alguns desdobramentos do pecado, é transgressão, do grego. Para bases, aparece cerca de 8 vezes no Novo Testamento. Essa palavra nos traz o entendimento de alguém que não respeita as leis estabelecidas por Deus em sua palavra, tratando-se de um desvio ou violação. A ideia de transgressão aqui, irmãos, imagine uma pessoa que está fugindo da polícia. Ora, se ela já está fugindo, ela já está fazendo algo de errado. E é feito para ela vários acenos para que ela pare, para que ela desista, para que ela não caminhe mais, para que ela se entregue. E essa pessoa insiste, essa pessoa passa por cima de todos os avisos, passa por cima de todas as barreiras, de todas as dificuldades que foi colocado na frente dela, ela passa. Então a ideia de transgressão é isso. Imagine que um carro está tentando se parar, um carro, e já foi tentado de tudo. Então o que é que se faz lá na frente, né? Já tentou de tudo aqui. Faz-se uma barreira, tranca-se a rua com carros, tranca-se a rua com o que tiver que ser, e com tudo isso a pessoa ela não para. Ela tenta ainda. Isso é o que? Uma transgressão. Ela já está no erro e ela quer ainda errar 2 vezes mais. Mais ou menos essa ideia. Então, foi feito barreiras, foi feito algo que viesse parar aquela pessoa, mas ela não transgrediu, ela extrapolou, ela ultrapassou todos os limites possíveis. Nós podemos achar muito bem aqui, dentro dessa ideia aí, quando nós olhamos para Saul. Para Saul, porque o que Deus vai dizer, 1 Samuel capítulo 16, verso de número 1, olha o que Deus vai falar. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Saul passou todos os limites. Saul transgrediu a lei de Deus. Não dá tempo da gente percorrer sobre esse assunto aqui, mas se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que ele transgrediu, extrapolou, passou dos limites. Então, transgressão já é algo terrível para o homem, tá? Depois você se aprofunda aí, 1 Samuel, você lê lá até o capítulo 16, que você vai compreender melhor o que nós estamos falando. Amém, irmãos? Fica por aqui, né? Já ficou grande o vídeo, fica aqui essa aqui como a primeira aula. Na semana que vem, nós vamos conversar com os irmãos sobre a origem do pecado. A origem, aonde se originou o pecado? No céu, se originou no Éden, se originou depois que eles saíram do Éden, aonde se originou o pecado. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus possa continuar te abençoando cada vez mais. Se você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, Wendel Faldim, assine ali o sininho ali para que você venha ser sempre lembrado dos vídeos que nós estamos postando aqui, tá bom? Deus abençoe sua vida, fique com Deus.